Opa, e aí, meu caro colono? Hoje vamos falar sobre a independência dos Estados Unidos. Então vem comigo e se liga nessa. Tá. Primeiramente, eu vou indicar a vocês que vejam os links dos vídeos que eu deixei na descrição, mas só para dar uma contextualizada no assunto. Calma, eu esqueci de falar que se você não quer ouvir eu contando sobre a independência dos Estados Unidos e tals, eu peço que você pule até esta parte do vídeo, porque a partir daí nós vamos ter outra explicação. Vai ser a mesma explicação, porém com alguns outros pontos, digamos assim. E peço também que vocês ignorem algum barulho que tem aqui fora da minha voz, porque afinal eu moro num bairro muito agradável. A independência dos Estados Unidos foi declarada no dia 4 de julho de 1776 e colocou fim ao vínculo colonial que existia entre as 13 colônias, nome pelo qual a região era conhecida nesse período, e a Inglaterra. Com essa conquista, os Estados Unidos transformaram-se na primeira nação do continente americano a ter sua independência. A nova nação que surgiu foi construída em um modelo republicano federalista e inspirada pelos ideais iluministas que defendiam as liberdades individuais e o livre comércio. De toda forma, a independência dos Estados Unidos da América foi encabeçada pela elite colonial, insatisfeita com a forma como a Inglaterra tratava os colonos. Agora mais contextualizados, precisamos lembrar que houve um acontecimento chamado a Festa do Chá de Boston, que ocorreu em 16 de dezembro de 1773. Foi o principal gatilho para que ocorresse então a Guerra Maior pela independência das 13 colônias, que durou cerca de 5 anos. Essa guerra ocorre após a elaboração da Declaração de Independência em 4 de julho de 1776, onde os colonos estabeleceram 27 causas que explicam a Declaração da Independência. A vitória final dos colonos americanos aconteceu após a Batalha de Yorktown, que ocorreu em 19 de outubro de 1781. Os ingleses reconheceram a independência dos Estados Unidos com a assinatura do Tratado de Paris em 1783. Crendo que está um pouco melhor todo o esclarecimento, lembro que não coloquei todos os fatos e motivos aqui, pois foram muitos para que tudo viesse a acontecer. Então, vamos por partes. A primeira questão nos pede para renomear a imagem conhecida como a Festa do Chá de Boston, essa que está na tela neste momento. Bom, se fosse para renomear este quadro com uma visão atual, veríamos que nele se encaixam muitos títulos, mas se fôssemos olhar com um olhar histórico para essa situação, talvez nossas opções sejam mais limitadas. Mas tendo em mente o contexto no qual as coisas estão acontecendo neste quadro, um dos possíveis nomes que se enquadram são o Protesto das Colônias, o vandalismo no Porto de Boston e o gatilho para a liberdade. Cada um desses títulos carrega o ponto de vista de 3 lados. Os críticos, que não têm um ponto de vista bom nem ruim. Os que não concordam com a atividade realizada pelos colonos, veem de forma agressiva e estarrecedora, e os que concordam, porém, com razão, dizer que esse ato foi o pontapé inicial para que a independência dos Estados Unidos fosse um ideal cada vez mais possível e necessário. Atenção! Não disse que os que concordam têm razão em achar que o ato em si foi bom ou mal, mas sim que foi eficaz. A independência dos Estados Unidos desencadeou ou fortaleceu e até incentivou países para que obtessem a liberdade, mas além disso, incentivou a instituição da Organização dos Estados Americanos. A Organização dos Estados Americanos tem como princípio básico o respeito à soberania e à independência dos países do continente. É uma associação criada em 1948 com o objetivo de garantir a paz, a segurança e promover a democracia no continente americano. Quanto à democracia, pelo que vi, não há nada que a Organização dos Estados Americanos
tenha sido atacada ou criticada de forma estrondosa. Mas já em relação à igualdade racial, que eu acho um nome bem errôneo, porque afinal somos todos da raça humana. Agora, senhoras e senhores, chegou no ponto em que eu queria. Seguinte, a independência dos Estados Unidos é muito longa e envolveu muitíssimas pessoas importantes. Os pais fundadores são homens extremamente importantes para os norte-americanos, tanto que eles aparecem em muitos lugares, mas o ponto no qual eu quero chegar é que em 2012, no dia 30 de outubro, foi lançado o jogo Assassin's Creed 3. Essa saga de jogos Assassin's Creed, e de certa forma, revolucionou a forma de observarmos os períodos históricos. Cada jogo tem consigo uma época, um período e uma maneira de enxergar. Os jogos são todos trabalhados de forma cronológica. Desculpe-me, eu tô fugindo do ponto, é que eu gosto muito dessa saga de jogos e aprendi muito com ela, mas enfim. O jogo Assassin's Creed 3 conta a história de Ethan Kenway, Connor Kenway e Aveline de Grandpé. A história principal se desenrola antes, durante e depois a Revolução Americana, entre 1765 a 1783. Recomendo que aqueles que não podem obter o jogo ou não queiram jogá-lo, busquem conhecer a história da franquia, contada pelo Sidão Games. Esse cara me ajudou muito a entender e estudar muito melhor, não somente o jogo, mas os períodos históricos nos quais se passam. Inclusive, eu peguei o vídeo dele pra ajudar melhor a explicar tudo isso. Nossa, eu te amo, Sidão, meu Deus, rasga comigo. Bom, mas enfim, Igão, o que isso tem a ver com o tema do vídeo? O que tem, meu amigo, é no desenrolar da história. Connor Kenway conhece os pais fundadores e inclusive salva a vida de um deles. Então acompanhe comigo essa história. Connor prende uma machadinha ao pilar de sua casa, pois segundo tradições de sua aldeia, isso significava guerra. Ele procura Samuel Adams e o mesmo lhe diz que ele e uns comparsas estavam planejando atacar uma carga de chá inglês que chegaria aos portos num evento que ficou conhecido como a Festa do Chá. Como sempre, vamos falar de história. Connor vivia no período em que ocorreu a Guerra da Independência dos Estados Unidos, ou se preferir, a Revolução Americana. Esses eventos aconteceram devido aos gastos que a coroa inglesa teve com a Guerra dos 7 Anos. Num resumo bem resumido, a Guerra dos 7 Anos foi uma disputa entre alianças pelas terras descobertas. No caso das colônias, os ingleses disputavam domínio com os franceses. Por isso, uma das línguas locais do Canadá hoje em dia é o francês. E como uma guerra leva a outra, a coroa britânica teve muitos gastos com essa guerra, e para se reerguer, aproveitavam-se do que as 13 colônias tinham. Além disso, os impostos foram aumentados a um preço muito alto, o que enfureceu os colonos, que passaram a ser agressivos com os britânicos e assim ocasionando uma guerra que começou em 1775. E a tal da Festa do Chá? Esses impostos mais altos entraram em vigor junto a leis, chamadas de leis intoleráveis, entre elas a Lei do Açúcar, a Lei do Selo e a Lei do Imposto sobre o Chá. Essa última aumentava e muito o imposto sobre a comercialização do chá, que era muito consumido nas colônias. Além disso, sua venda passou a ser exclusiva para a Companhia das Índias Orientais, o que impediu os colonos de participar de seu comércio, que era muito lucrativo. Como forma de protesto, em dezembro de 1773, os colonos se disfarçaram de índios, invadiram um navio inglês e jogaram todo o chá no mar. Connor pouco ligava para isso, mas sabendo que o chá financiava William Johnson, decide participar e destrói todo o chá, deixando o templário sem fundos para comprar a vila.
6 meses se passam e após saber que Johnson voltou com mais dinheiro e iria comprar a vila por bem ou por mal, ele o mata. Um bom tempo se passa e Connor descobre que Charles Lee queria ser comandante das tropas coloniais, mas perde o cargo para George Washington. Depois disso, Connor é convidado para participar de um plano com o colono Paul Revere. Ele recusa, dizendo que não faz parte dessa guerra, mas corre para lá rapidinho ao saber que o plano envolvia matar John Pitcairn. Ele ajuda Paul Revere a avisar Samuel Adams que Pitcairn o queria morto e, após isso, parte para se encontrar com o general Israel Putnam. Ele o ajuda no que ficou conhecido como a Batalha de Bunker Hill e consegue matar Pitcairn. Ele pega uma carta que estava no bolso de Pitcairn e descobre que alguém planeja assassinar o comandante George Washington. Um tempo se passa e Connor recebe uma visita de um informante que diz saber quem queria matar George Washington, e esse cara era Thomas Hickey. Connor vai para Nova York e, após seguir alguns caras suspeitos, ele encontra Hickey, que se vestia como um soldado das colônias. Ele começa a persegui-lo e, ao alcançá-lo, é parado por guardas e os dois são presos. Dentro da cadeia, Thomas Hickey é liberado por Charles Lee, que diz ter um plano. Ele irá culpar Connor pela tentativa de assassinato a George Washington e levá-lo para execução em público. Connor é levado à execução em uma praça pública, mas quando está prestes a ser executado, Achilles consegue salvá-lo com a ajuda de companheiros e Connor corre para evitar que Hickey matasse Washington, que também estava por ali. Homens à vontade! À vontade! Eu mandei baixarem essas porcarias de armas! Esse homem é um herói! Connor iria ser morto, mas o general Putnam impede, afirmando que ele é um herói. Connor queria falar com Washington, mas ele já tinha fugido. Pouco tempo depois, Connor se reúne com Samuel Adams, Thomas Jefferson e Benjamin Franklin, no que seria a declaração da independência dos Estados Unidos. Então ele vai até o acampamento de George Washington e fala com ele. Ele não conta que o queriam morto, mas aceita ajudar o Washington a recuperar equipamentos perdidos para um traidor, Benjamin Church. Connor fica meio apreensivo e parte para encontrar seu pai em Nova York. Lá, os dois se juntam novamente para descobrir alguns planos dos britânicos contra os colonos. Eu não mencionei, mas os templários viam uma oportunidade nas colônias. Uma oportunidade de poder, ordem. Por isso o grupo se dividiu. Hayton, Lee, Hickey e Church do lado dos colonos e William Johnson e Pitcairn do lado dos britânicos. Dessa maneira, manipulavam os dois lados da guerra, tentando fazer com que a coroa saísse vitoriosa para poderem então assumir o controle das colônias. Por isso que queriam a morte de Washington, para que Lee recebesse o cargo de comandante. Mas Connor tinha acabado com boa parte desse plano ao matar todos os recrutas de Hayton, pelo menos por enquanto. De volta ao jogo, eles seguem os capitães britânicos e os interrogam. Descobrem que eles estavam deixando a Filadélfia para atacar Nova York com tudo. Sem perder tempo, eles vão alertar o Washington. No leito de morte, o índio conta que Charles tinha lhe falado que os colonos queriam acabar com todas as tribos e que Connor estava ajudando. Além disso, os britânicos iriam iniciar um ataque surpresa em Monmouth, porque Lee traiu os colonos contando para os ingleses os planos de Washington. Connor se despede do amigo e corre para avisar o Washington do ataque. Ele consegue ajudar os colonos a vencerem os britânicos em Monmouth e conta para Washington sobre a traição de Lee. O comandante diz que irá investigar, mas Connor afirma que matará Charles Lee quando tiver a chance. Aproveite a vitória, comandante. Será a última vez que eu vou lhe conceder. Bom, e só dando um adendo para o final do vídeo, a última atividade era pedindo para fazer uma HQ, uma história em quadrinhos. Porém, quando vi a relação que esse jogo tinha com a história e a matéria em si, eu fiquei tão encantado que eu quis, de alguma forma, trazer à tona, porque eu juntei duas coisas em que eu gosto muito, a história e os jogos, e de certa forma eles estão intimamente ligados. Claro, as histórias contadas no Assassin's Creed podem não ter acontecido, e muitas delas não aconteceram realmente, mas envolve acontecimentos reais. Ou seja, é uma história fictícia que envolve coisas reais. Então, o fato desse jogo colocar pessoas reais em situações fictícias pode brincar um pouco com a história, mas de forma que nós consigamos aprender e consigamos saber e reconhecer o valor que a história tem. Uau! Poético.